Nós começamos o Revista TST com um caso de destaque julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. E quem traz o destaque para a gente é a repórter Gisele Mourão. Olá, Gisele. Olá, Ana Amélia. A Seção 1 de Dissídios Individuais julgou um caso sobre a inclusão de atividades de faxineiro, gari, servente, varredores de rua e similares na base de cálculo para a contratação de aprendizes. Para uma empresa de Minas Gerais que presta esse tipo de serviço, essas funções não deveriam ser computadas, uma vez que não exigem formação técnico-profissional. A União, no entanto, entrou com recurso na SDI1, alegando que essas profissões estão elencadas na Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e, por isso, devem sim ser consideradas no cálculo. Na SDI1, o caso foi amplamente debatido pelos ministros. Veja como foi o julgamento na reportagem. O processo teve início depois de a União determinar que a empresa de serviços gerais incluísse na base de cálculo para a contratação de aprendizes as funções de gari, servente, coletor e varredor de rua. No Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, a empresa alegou que essas atividades não necessitavam de formação técnico-profissional e, por isso, não deveriam ser levadas em consideração no cálculo. Mas o TRT negou o recurso com base na consolidação das leis do trabalho e no Decreto 5.598 de 2005, que regulamenta a contratação de aprendizes. O artigo 429 da CLT prevê que os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a, no mínimo, 5% e, no máximo, 15% dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento cujas funções demandem formação profissional. Já o artigo 10 do Decreto 5.598 de 2005 esclarece que, para a definição das funções que demandem formação profissional, deve ser considerada a Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho. Como as atividades de faxineiro, gari, servente, varredores de rua e similares estão previstas na Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e elencadas como atividades que exigem formação profissional, o TRT de Minas Gerais rejeitou o recurso da empresa, que recorreu e levou o processo ao TST. Na quarta turma da Alta Corte Trabalhista, a decisão regional foi reformada e os ministros aceitaram o argumento da empresa de serviços por entender que as funções em questão não exigem formação técnico-profissional. Foi então a vez de a União recorrer e o processo foi levado à Seção 1 de Dissídios Individuais. O relator do caso na SDI1, ministro Hugo Schormann, aceitou o recurso da União e afirmou que o próprio decreto exclui as situações em que não é necessária a inclusão na base de cálculo, como, por exemplo, as funções que estejam caracterizadas como cargos de direção, gerência ou confiança. Nos termos do artigo 429, lá é estabelecido o critério para a base de cálculo dos aprendizes e faz a referência às funções que demandam formação profissional. E aí vem o decreto e estabelece que, para tanto, seriam as profissões que têm Classificação Brasileira de Operações, a CBO, elaborada no Ministério do Trabalho e Emprego. E expressamente, no parágrafo 1º, exclui as hipóteses. Então, com todas as vênias, aqui me parece que a lei estabelece um critério objetivo, no momento que ela diz quais são e quais que ela exclui. Eu acho que eu não posso, com todas as vênias, alargar essa petição e flexibilizar, entendendo que essas profissões que estão elencadas aqui, nesta hipótese que nós estamos examinando, é que elas não necessitariam, né, de formação profissional na condição de aprendiz. O ministro Alexandre Agra Belmonte concordou com o voto do relator. A lei exige realmente, para esse fim, a formação técnico-profissional metódica, compatível com o desenvolvimento físico, moral e psicológico, mas, ao mesmo tempo, ela exclui apenas as funções que, em virtude de lei, exijam formação profissional de nível técnico ou superior, as funções caracterizadas como cargos de direção, de gerência ou confiança, os trabalhadores contratados sob regime de trabalho temporário e os aprendizes já contratados. A partir do momento, então, de que essa
profissão não está excluída, me parece que ela estaria incluída. E o que me preocupa, até porque ela está classificada no Código Brasileiro de Ocupações. O ministro Renato de Lacerda Paiva também acompanhou o relator. Para o ministro, como as atividades estão previstas na Classificação Brasileira de Ocupações, devem integrar a base de cálculo para a contratação de aprendizes. Mas o ministro João Oreste Dallazen abriu divergência por entender que essas atividades não necessitam de formação técnico-profissional. O entendimento foi seguido pelo ministro Brito Pereira. Votaram com o relator ministro Hugo Scheuermann pela inclusão das funções na base de cálculo os ministros Alexandre Agra Belmonte, Renato de Lacerda Paiva, Cláudio Brandão, Vieira de Melo Filho, Márcio Eurico Vitral Amaro, Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta e o vice-presidente ministro Emanuel Pereira. Votaram com a divergência aberta pelo ministro João Oreste Dallazen, os ministros Brito Pereira e Valmir Oliveira da Costa. Por maioria, os ministros da SDI1 entenderam que as atividades de faxineiro, gari, servente, coletor, varredor de rua e similares são ocupações que demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelo estabelecimento. De acordo com o processo, a medida visa atribuir máxima efetividade ao princípio da proteção integral e ao direito do jovem à profissionalização. Com isso, o recurso foi aceito, ficando restabelecida a sentença de primeiro grau.